Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o fonoaudiólogo João Lopes. O João é especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, tem doutorado em Comunicação Humana e Saúde pela PUC de São Paulo, pós-doutorado em Doenças Infecciosas pela Fiocruz. E a ideia com você aqui, João, é discutir a respeito da terapia de voz com foco na voz profissional. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Oi, João. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar com você e com todo o seu público. Vamos discutir um pouco sobre voz profissional e espero que eu possa trazer boas possibilidades de discussão e tirar dúvidas que sejam frequentes dentro desse público, né, dessa população. Ótimo. Então, a ideia aqui é que a gente consiga mostrar para esses profissionais da voz de que forma que o fonoaudiólogo pode ajudar eles, né? Então, para começar, muitas vezes se fala em profissional da voz como sendo cantores, né? Mas a gente sabe que a voz é uma coisa que é utilizada, vamos dizer, eu como médico não deixa de ser um profissional da voz, né? Um advogado não deixa de ser o político, depende muito da voz e da comunicação dele, né? Quando a gente vai falar em voz, a gente já, em profissionais da voz, a gente geralmente divide em dois grupos, que é o profissional da voz cantada e o profissional da voz falada, né? Quais são as principais diferenças entre esses dois usos da voz? Pois é, João, você pontuou uma coisa que é muito interessante, que é o fato de nós percebermos que boa parte das profissões eh, são formadas por profissionais da voz. Então, dentre elas, nós temos professores, advogados, locutores, dubladores, os cantores na voz artística, os atores na voz artística, os médicos que precisam da voz para se comunicar com o seu público. Então, a voz ela faz parte da comunicação humana. E é claro que existem as demandas para determinados profissionais e uma demanda um pouco menor, demanda que eu falo com relação ao desgaste da voz ou uso da voz profissional, um pouco menor para outras pessoas. Dentro dessa questão que você me perguntou, eu diria para você que existe uma diferença, sim, entre a voz profissional e a voz profissional artística. Porque quando falamos de cantores, nós estamos falando o quê? De profissionais que se utilizam de outros recursos vocais para experimentar essa voz. Uma respiração mais intensa, um equilíbrio na sua fala, na sua voz, para poder fazer com que essa voz seja recebida pelo outro de uma maneira confortável e um desgaste vocal ainda maior. Nós temos os profissionais com maior desgaste vocal, mas voz artística a gente sempre coloca ator, cantor e dublador, que são os profissionais que se utilizam artisticamente da voz. Por outro lado, nós temos a voz profissional, professor, advogado, o próprio médico, que é o seu caso, profissionais que se utilizam da voz profissionalmente. Ótimo. Quando a gente pega então a voz artística, né? Então tem os músicos, artistas de teatro e dubladores. No fundo, acredito que artistas de teatro devem ter necessidades até parecidas com os dos dubladores, porque no fundo muitas vezes eles estão precisando imitar alguma característica que não é própria dele, né? Que é o que o dublador faz, né? Agora, no caso dos cantores, a gente tem diferentes estilos musicais também. O trabalho que você fez com um cantor de rock, com um cantor de MPB ou com um cantor de ópera, muda muito? Nós estamos falando de estilos diferentes, então é evidentemente que muda, modifica. Nós trabalhamos de maneiras, de formas que são diferenciadas. O cantor de um estilo de rock são o que nós chamamos de cantores de alta performance. Vai se exigir muito mais da voz. Então, inicialmente, tem que preparar
um ótimo aquecimento vocal para que eles possam se utilizar dessa voz durante um bom tempo, durante os seus shows. Então, a gente se utiliza de exercícios que vão dar esse conforto vocal para esses cantores de rock. Já um cantor de ópera, ele também vai precisar aquecer sua voz, mas de uma maneira que possa ser um pouco diferenciada do cantor de rock, ou do cantor popular, ou do cantor de axé music. Tem uma coisa que nos chama a atenção, João, dentro da nossa realidade Brasil, com relação aos nossos artistas. Os nossos artistas populares, eles podem ter algum tipo de ruído na voz. E nenhum problema, porque isso pode fazer parte do estilo musical. Então, é muito comum encontrarmos cantores de rock que, pelo uso da voz, da garganta, do que nós chamamos de drive, que seria aquele arranhado na voz, eles seriam um pouquinho roucos. Normal. E por mais que você diga assim, enquanto fonoaudiólogo, vou tirar essa rouquidão não faz parte de você. Você vai melhorar isso, mas no próximo show ele vai se utilizar de uma maneira de cantar que vai voltar a ficar rouco. Porque faz parte da cultura musical dele. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, tem uma pequena rouquidão, isso faz parte do estilo dele, mas isso também não pode evoluir. É o que nós chamamos de manutenção vocal. Então os nossos cantores populares, de rock, de axé, mas principalmente de rock, eles apresentam um tipo de rouquidão. Já os eruditos não. Voz cristalina o tempo todo. Então, se apresenta alguma alteração, como, por exemplo, uma cantora de ópera, vamos pensar assim, que apresente nódulos em pregas vocais, ela vai ter que ser tratada. A gente vai ter que absorver aquele nódulo na totalidade para que ela volte a cantar. Então, temos essa diferença entre essas qualidades vocais. Ótimo. E eu queria fazer aqui uma comparação, né? Eu trabalho com a parte de medicina esportiva, ortopedia esportiva e quando a gente está ali na beira do campo, a gente acompanha muito, quer dizer, o treinador passando as instruções para os jogadores, né? Então, óbvio que o jogador é quem cria, quem sabe, mas o técnico vai dar algumas dicas de o que ele pode fazer, como ele usar o coletivo ali, tudo isso, né? O fonoaudiólogo, ele acaba ajudando de alguma forma parecida um cantor, no sentido de querer ouvir o cantor e conseguir falar, olha, vamos ajustar isso, ou sugerir alguns ajustes nesse sentido, ou não, isso é uma característica que não cabe a vocês? A gente interfere de todas as maneiras, positivamente, é claro. Então, a gente fala dessa questão da tessitura, que talvez não esteja adequada, o não alcance de uma nota. Eu sei que tem o acompanhamento do professor de canto também, mas a gente colabora nesse sentido. A gente acompanha aos shows, ou seja, temos uma responsabilidade de um aquecimento vocal feito antes do show e a gente acompanha o show. Eu, particularmente, eu gosto de ir para a plateia para assistir os shows e depois trazer um retorno para essa pessoa, fazer uma devolutiva com essa pessoa. Isso é super importante. Mas a gente realmente tem uma influência ali no trabalho de aquecimento de voz, no que a gente percebeu no palco que pode ser modificado, no tipo de alimentação que aquela pessoa vai fazer antes do show, nos cuidados vocais, como, por exemplo, não fumar, não tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, evitar bebidas extremamente quentes ou extremamente geladas. A gente se utiliza desses cuidados para poder fazer com que essa voz tenha muita qualidade durante os shows. Ótimo. Você falou aqui do tabaco e do álcool, até queria chamar a atenção para mais um ponto, que foi inclusive um tema de discussão nosso, né, com a doutora Beatriz, que é uma otorrinolaringologista que trabalha justamente com cirurgia de voz, né? E um problema que ela diz que tem recebido com bastante frequência, acredito que a gente tem alguns cantores que eventualmente possam estar acompanhando, é o uso de esteroides anabolizantes, né? A gente já discutiu como isso pode afetar a voz e especialmente no caso do uso da testosterona, ele vai mudar de uma forma que é definitiva, ou seja, se você parar de usar, não vai voltar
para o que era antes, né? Pois é, isso é um agravante e é uma situação preocupante. Ou seja, sabemos que o anabolizante ele vai proporcionar mais grave a voz. E é um grave que não é tão somente de uma voz que está no padrão mais grave, mas ela ganha grave mais rouquidão. Então essa voz ela acaba ficando alterada, ela não fica agradável para a gente. E é importante que os cantores tenham essa consciência de que, uma vez usando o anabolizante, essa voz não retorna, não volte a ser o que era com o desuso do esteroide anabolizante. Então, a voz com anabolizante, ela vai permanecer alterada pela vida inteira. Então, isso é muito grave. Eu acho que existe maneiras naturais de se adquirir um corpo saudável e que o anabolizante, esteticamente e imediatamente, funciona deixando o corpo bonito, mas para um cantor, para um profissional da voz em geral, o anabolizante é extremamente inadequado. Ele pode trazer prejuízos graves a essa pessoa. Ótimo. Ah, bom, considerando agora a voz falada, né? Não, só antes de chegar na voz falada, a gente falou um pouco da voz artística ainda, mais dubladores ou teatro, né? Essas pessoas, elas muitas vezes, é impressionante como a gente vê, tem algumas pessoas que são muito conhecidas na mídia por isso, né, por saber imitar a voz de outro. E como elas conseguem imitar a voz desde o presidente Lula até uma pessoa com uma voz completamente oposta, fina e enfim, né? Ah, isso daí é uma habilidade dela ou é algo que é treinável? Enfim, como é que você chega nessas condições? Pois é, é interessante isso, né, João? Porque na realidade é admirável, né? Quando a gente percebe que uma pessoa consegue passar por isso e fazer várias vozes. Eu acho que tem uma questão ali que é muito da intuição dessas pessoas e do dom artístico mesmo, que proporcionam essas variações vocais. A gente consegue, dentro da fonoaudiologia, primeiro eu falei dessa intuição das pessoas que conseguem isso por habilidade própria, mas dentro da fonoaudiologia, alguns atores a gente faz análise daquela personalidade. Então, através da análise da personalidade, a gente diz: olha como é que ele está sobrepondo a língua, olha como é que ele fez, ele fez ele trouxe mais protusão labial para poder trazer essa fala. Então, a gente analisa isso tudo junto com o ator para poder fazer com que eles entendam. Evidentemente que tudo isso, sem um aquecimento de voz, pode também trazer prejuízo. Então, várias vozes que saem do seu padrão natural podem te trazer prejuízo. O aquecimento vai colaborar para que isso não aconteça. Mas existem as pessoas que têm que trazer essa qualidade vocal, ou seja, esse padrão imitativo de voz, e que conseguem na intuição, e a gente ali só aquece a voz. E existem outras que a gente analisa em vídeo, a gente discute, a gente para a pessoa poder analisar e realmente começar a adaptar aquela voz para o padrão que é daquela personalidade. Nos dois casos, aquecimento de voz antes, sem dúvida nenhuma. Tá. E aquecimento de voz, o que você faz? Eu sigo uma. Se eu for falar do mais simples, eu posso te dizer o seguinte: eu sigo uma sequência que é muito básica, que são de 4 exercícios somente. Esses 4 exercícios já te dão sustentação, por exemplo, para um espetáculo teatral durante 1 hora e meia. Então, a gente não pode deixar de fazer o que nós chamamos na fonoaudiologia do humming. O nome é humming, Humming, humming. O humming, ele é feito da seguinte maneira: a gente coloca a ponta da língua nos dentes inferiores, tá? Eu deixo cair o queixo, ó, e faço o som do prolongado, isso aqui, ó. Entendeu? Esse som é um som de aquecimento, ele é um som universal.
E ele é muito interessante porque ele prepara as pregas vocais para qualquer impacto sonoro. Então, se eu sei que eu sou um ator de teatro e que eu tenho que dar um grito numa cena daqui a pouco, o humming ele vai me preparar para aquele impacto do grito. Então, o que eu faço? O humming, depois eu espalho esse som por toda a máscara facial, ou seja, por todo o rosto, toda a ressonância, fazendo isso daqui, ó, o humming mastigado, que é isso daqui, ó. É o mesmo som, só que mastigando. Aí eu espalho esse som pelo meu espaço ressonantal. Não é um mastigar educado, João. Não é assim, ó, bonitinho. É isso aqui, olha o exagero que eu faço de lábio, ó. Eu exagero, eu faço bico mesmo, entendeu? Depois eu faço um vibratório, que é muito comum até entre os jornalistas, né? A gente, às vezes, já pegamos entrevista que o jornalista estava lá assim, ó, antes de começar a entrevista. E fazemos também um que a gente chama de fricativo, que é a letra Z, é o som da abelha, ó. Esses 4 exercícios aquecem a voz, já deixam a pessoa preparada para a atuação profissional dela. E isso é meio padronizado, independente do estilo de música, independente do estilo de uso da voz. Esse são os exercícios básicos que qualquer pessoa vai fazer sem prejuízo. Conhecendo a pessoa, se a gente pensa em consultório, num contato mais fixo com aquele cantor ou com aquele ator, a gente vai inserindo outros exercícios e adaptando para a estrutura daquele cantor, daquela atriz, enfim, vai depender muito. Mas mais exercícios são inseridos no decorrer. Ótimo. Bom, a gente pega alguns cantores que entram numa turnê e que chegam a fazer 2, às vezes até 3 shows no mesmo dia, né? E fazem isso quase que todo dia da semana, né? E aí gera um problema que não é só a forma como ele usa a voz, mas também a quantidade de tempo que ela está usando a voz de uma forma que não é natural, a voz cantada, né? Isso. Que tipo de orientação se poderia dar com foco em preservar a voz, para que ela não gere uma fadiga excessiva ou lesões ou problemas com a voz com essa atividade continuada? Pois é, com relação a essa questão da fadiga excessiva, vamos lembrar que a gente tem que aquecer antes do show, mas também temos que desaquecer essa voz. A tendência natural, se a gente pensa em cantor de alta performance, é um desgaste ainda maior dessa voz. Imagine você, a Ivete, que tem uma fonoaudióloga fantástica, que é a Janaína Pimenta, que a acompanha. Imagine você que a Ivete, quando fica num trio elétrico, em pleno carnaval, ela canta durante horas. Essa voz vai se manter a mesma do início até o fim? Não tem como, né? Nenhum de nós teria essa resistência. Então, o que nós precisamos fazer? Desaquecer essa voz para que ela realmente volte ao padrão natural. Porque a tendência é realmente termos pregas vocais que vão se espessar, ou seja, que vão aumentar de tamanho, de proporção, por conta do desgaste vocal. Então, o desaquecimento vai contribuir para isso. E depois, repouso vocal. Então, nós fazemos dessa maneira. Nesse íntere, é claro que nós temos que lembrar que algumas coisas são proibidas, como cigarro, bebida alcoólica, e essa pessoa, em dia de show ou em dia de apresentação em teatro, tem que se alimentar de coisas leves, evitar leite e derivados, evitar cigarro, tudo isso para ter uma voz que tenha muita qualidade em cena. Mas tanto a voz artística do ator quanto do cantor, ela tem que ser aquecida e desaquecida. Não podemos esquecer disso. Ótimo. Bom, agora então, saindo da voz artística, indo para a voz falada, as exigências, né, elas também são bastante variadas, né? Quando você pega um vendedor, um professor, um advogado,
um jornalista, né, um radialista. Então, cada um vai usar a voz de uma forma diferente, provavelmente você vai ajudar esses profissionais de uma forma específica, né? Ah, como regra geral, assim, então vamos pegar as especificidades de cada um depois, mas que tipo de benefício que você pode trazer para esses profissionais como um todo, né? Quer dizer, para a melhora da comunicação deles? A maior queixa que eu tenho, João, é com relação ao não entendimento da sua fala. Olha que interessante isso. É mais a fala. Então, assim, essas pessoas, quando me procuram, dizem assim: ninguém entende o que eu falo. E aí eu percebo que tem um problema aí que é muito mais de nitidez articulatória do que propriamente de voz. Esse é o primeiro passo. Então, assim, como regra geral, o que eu posso dizer é observar a própria articulação, o desenho articulatório, a nitidez articulatória. Se uma pessoa que está, se o seu interlocutor não entende o que você diz e pergunta: o que você falou? Pode repetir? Não entendi. Se faz uma, duas ou três vezes isso, é sinal de que sua articulação ela realmente está comprometida. Então, o primeiro passo que eu sempre peço que eu faço como pergunta é: as pessoas entendem o que você fala, pedem para você repetir mais uma vez. Quando diz pedem para repetir, eu começo a observar esse desenho articulatório, que muitas das vezes está relacionado com esse desenho articulatório. É o primeiro passo. E aí, se a gente atua na questão vocal, as pessoas que maior têm queixa vocal, e aí eu vou ser assim, vou falar de uma pesquisa, tá? Em segundo lugar está a voz do professor, maior número de queixas vocais. Cantor em primeiro lugar, cantor tem muito desgaste, muita queixa vocal, e professor em segundo lugar, João. Então, são os que mais têm queixa, são os que mais procuram médico, são os que mais deixam de dar aula porque estão muito roucos ou ficaram afônicos. Então, a gente tem um público aí. E aí é começar a analisar. O primeiro passo que eu faço é otorrinolaringologista. E a partir daí eu começo a analisar como é que eu vou, a partir do exame de videolaringoestroboscopia, eu começo a analisar como é que eu vou direcionar o meu trabalho. Mas são pessoas que falam com uma voz que não é adequada para aquele espaço, tem que gritar demais, tem uma carga horária que começa às 8 da manhã e vai até às 8 da noite, isso tudo vai ter desgaste vocal. Tudo isso tem desgaste vocal. E aí eu percebo o cantor em primeiro lugar, o professor em segundo lugar, hoje nem tanto, mas os operadores de telemarketing, João, tem muito problema de voz também. Hoje nem tanto que eu digo, é porque a gente não tem tanto acesso aos operadores como tinha algum tempo atrás. Então a gente não tem muito essa estimativa. Mas eu posso dizer para você com certeza que, primeiro e segundo lugar, cantor e professor. Então o que eu recomendo é, primeiramente, otorrinolaringologista para ver o que está acontecendo e a partir daí a gente traçar um plano de atendimento e, é claro, observar essa articulação e observar essa qualidade vocal para começar com os exercícios vocais. Ótimo. Quando você fala do otorrinolaringologista, é porque profissionais da voz muitas vezes apresentam problemas nas cordas vocais pelo uso excessivo, né? Do mesmo jeito que o jogador de futebol machuca a perna porque usa de forma excessiva, o profissional da voz pode desenvolver problemas por conta desse uso excessivo, né? Agora, em outras situações, o profissional pode procurar como um acompanhamento, ele não tem nenhuma queixa em relação à voz dele, mas eventualmente ele está querendo melhorar a forma como ele usa, como ele se comunica, né? Então, você tem aqueles famosos cursos de oratória, coisas nesse sentido, né? Quando você pega um jornalista, por exemplo, ele muitas vezes precisa comunicar uma tragédia natural, depois um crime e depois os resultados de um jogo de futebol, né? Ele vai usar voz e linguagem, uma comunicação diferente em cada uma dessas situações.
de que forma que você ajuda ele a melhorar esse padrão de comunicação? É a partir da compreensão do texto. Ou seja, quando as notícias estão voltadas a algum tipo de tragédia, por exemplo, as indicações que a gente dá é fala mais pausada e voz mais grave, por conta da seriedade do assunto. Então, os jornalistas, eles vêm com o texto e esse texto é estudado. Quando é uma notícia mais festiva, como você falou, é claro que a gente trabalha o quê? Mais agudo nessa voz e numa dinâmica da fala um pouco mais rápida. Ou seja, as notícias relacionadas a uma ideia positiva sempre vai ter vozes mais alegres, mais rápidas, mais dinâmicas. Quando a gente fala de notícias que são mais trágicas, um falecimento, por exemplo, a gente tem que trabalhar em sinal de respeito, tempo de pausa e voz mais grave. Então, a gente faz essas diferenças entre o grave, o agudo, o rápido, o lento e o rápido, tudo isso é trabalhado com esses jornalistas. Ótimo. E isso daí é uma habilidade natural deles? Ou seja, normalmente eles já fazem isso de uma forma adequada? Ou, vamos dizer, quando você assiste a televisão, você fala, olha, tem muita coisa para mudar ali? A gente tem bons preparadores, excelentes preparadores dos jornalistas. Geral, nós temos bons, excelentes fonoaudiólogos e fonoaudiólogas que trabalham de uma maneira muito adequada. Eu percebo muito mais essas falhas quando a gente está quando eles estão naquele período de estágio, ou seja, onde eles ainda são acadêmicos de jornalismo. Aí a gente tem fala acelerada demais, distorção fonêmica, uma articulação inadequada, uma voz hiperaguda, que incomoda a gente, né, quando a gente ouve a famosa voz de taquara rachada. Então, isso tudo é muito comprometedor lá na graduação. Eles são preparados dentro do telejornalismo, eles são preparados antes de enfrentarem o público. Enfrentarem no bom sentido, ou seja, de estarem à frente das telas, eles estão preparados para isso. Então, todo esse trabalho de prosódia, de aquecimento de voz, de uma voz mais grave para uma notícia mais triste, uma voz mais aguda para uma notícia mais festiva, eles são preparados para isso. É interessante que essa semana mesmo eu estava vindo para o trabalho aqui, escutando rádio, uma rádio que, vamos dizer, com um programa que pegava pessoas ainda em formação, jornalistas novos, é uma rádio, eu não vou entrar em detalhes de qual rádio que é, mas assim, de fato você via que eram pessoas que tinham uma dificuldade muito maior, que não era uma deficiência, uma deficiência ainda de formação que faltava esse cara, ou seja, são características que não são naturais, né? São características que você pode trabalhar para melhorar, seria isso? Sim, a gente trabalha e isso realmente pode ganhar, eles podem ter muito ganho e principalmente perceber como eles lidam com essa voz. Tem gente que fala assim, nossa, eu nunca percebi que eu falava tão rápido assim. Ou tem gente que fala, eu nunca percebi que a minha fala era incompreensível. Então, temos esses detalhes que eles não percebem, as pessoas não percebem realmente. Porque a gente tem uma característica que faz parte do nosso dia a dia, que é de não se ouvir. Eu acho que quem se ouve é o cantor, mas nós, profissionais comuns, fora o artista-cantor, você pode ver que a gente não ouve nem nosso áudio de WhatsApp. Agora que as pessoas estão falando, e olha, eu nem passo WhatsApp porque eu odeio minha voz. Então, essas pessoas não têm esse hábito. A gente não se ouve. E, claro, quando a gente se ouve, levamos em consideração que a gente se ouve de maneira diferente, ou seja, eu estou ouvindo a minha voz pela minha acústica óssea, pela via óssea. E é claro que eu estou ouvindo da minha voz é diferente do que você está ouvindo, que é via aérea. E a verdadeira voz é a voz que vai por via aérea, né? Ou seja, é a voz do WhatsApp, é a voz da gravação. Então,
E aí dá esse impacto para essas pessoas, para todos nós, né? Ótimo. E, na verdade, eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, mas isso está muito ligado com a importância da qualidade da voz que as pessoas enxergam naquilo que ela estava falando, né? Então, obviamente que um cantor entende que a voz é talvez o elemento principal do trabalho dele. O jornalista também entende que ter uma qualidade vocal melhor é importante. Agora, quando você pega um professor, você já citou o professor, né? Que tem muito problema de cordas vocais, mas aqui eu não quero entrar nos problemas de corda vocal. Queria entrar na comunicação mesmo, né? Muitas vezes os professores, eles entendem que o que precisa é passar a mensagem, né? Ele está mais preocupado com a mensagem que ele está passando do que com a qualidade da voz dele. E vou dizer o mesmo para nós médicos que muitas vezes vamos em congressos e a pessoa se preocupa muito com aquilo, com a mensagem que ela está passando. A voz parece um elemento secundário, né? Ah, esses profissionais, professor, um palestrante, quais são os problemas mais comuns que você vai ver? Onde que você pode estar ajudando essas pessoas? Com relação ao professor, o que nós temos de maior experiência e que a gente percebe maior alteração são os professores do ensino fundamental e do ensino médio. São aqueles professores que talvez trabalhem em situações um pouco precárias. Se a gente leva em consideração as nossas escolas públicas, por exemplo. Então, nós temos sala sem acústica, sala sem ventilação adequada, um grupo de jovens ou de crianças competindo sonoramente. Então, esse professor, infelizmente, ele tem o quê? Fazer uma competição sonora em cima da competição sonora dos outros. Então, talvez sejam 30 jovens ou 30 crianças para uma pessoa onde ela tem que tomar conta disso tudo. E aí ela traz o quê? O impacto de uma voz mais alta e uma voz gritada. Final do dia, ronquidão com toda certeza. Então, dentro dessa estrutura, o que falta é uma conscientização, não por culpa do professor, mas eu acho que a gente tem que pensar lá atrás, na faculdade, seja de pedagogia, de letras, ou uma faculdade que realmente vá formar esses professores. Mas tem que ter uma disciplina que seja de fonoaudiologia educacional, fonoaudiologia e saúde da voz do professor, alguma coisa que possa contemplar e conscientizá-los de que a hidratação é importante, de que fazer um bom aquecimento de voz antes de começar as aulas é importante, de não se encher, por exemplo, a gente sabe que o chocolate é prejudicial para quem vai falar em público, porque aumenta o pigarro, aumenta o muco. Então não dá para esse professor, chocolate que eu digo, chocolate, leite, então não dá para esse professor, antes de começar uma aula, tomar um copo de achocolatado ou tomar uma vitamina de banana, ele vai ter prejuízos. Então, eu acho que teria que se reinventar a maneira como esses professores não são educados, né? Porque eles não são educados vocalmente. E a partir daí a gente teria mais qualidade de voz. Mas eu citei várias coisas aqui, né, João? Eu citei a acústica de uma sala, o barulho, ou seja, tem vários elementos que comprometem a voz desse profissional. É por isso que eu digo que são os mais prejudicados sonoramente, vocalmente, ou melhor, porque realmente eles passam por vários problemas. Ótimo, especialmente no meio médico, que é onde a gente atua, acaba recebendo muito essas propagandas de cursos de oratória com foco em pessoas que vão dar palestras, né? Sim. Eu queria entender primeiro o que é oratória. Ah, hoje em dia, João, a gente até mudou um pouco esse termo, porque esse termo ele acaba sendo muito impositivo e as pessoas não acreditam mais no termo oratória. A gente mudou para outros termos, como, por exemplo, estética vocal, curso de estética vocal ao invés de curso de oratória, curso de comunicação oral ao invés de curso de oratória, entendeu? Nós mudamos um pouco esse termo
para não deixar a coisa tão impositiva, agressiva. Ah, o curso de oratória, ele passa por algumas etapas que é para fazer com que essa pessoa possa falar em público. Então, ele trabalha a socialização dessa pessoa, a desinibição, os aspectos corporais dessa pessoa, que vão desde o aspecto fisionômico, o gestual, o corporal, ou seja, como é que eu me posturo diante do público. E, é claro, trabalhamos também a voz, a articulação. Então, é um conjunto de elementos, de práticas que são feitas para poder fazer com que essa pessoa fale bem em público. E quais são os elementos essenciais? Trabalhar uma boa articulação, trabalhar uma boa projeção de voz, trabalhar um domínio de tema, e é uma coisa que eu bato muito, principalmente nos meus alunos de graduação. Vocês vão dar palestra, vocês vão participar do seminário, vocês têm que dominar o tema. Para dominar o tema, vocês têm que ensaiar. Então, nada mais é do que uma oratória, né? Trabalhar isso. Então, a oratória passa por esses elementos de fala, de voz e de fala, e, claro, juntando a isso a desinibição, porque muitas das técnicas eu quero que você se apresente aqui, você tem 3 minutos para falar sobre o tema que você quiser. E a pessoa fica completamente perdida, né? Porque parece que 3 minutos é um tempo muito curto, mas para algumas pessoas que não têm o hábito de falar, é uma eternidade, é uma eternidade. E além dessa questão do falar em público, que, como eu disse, articulação, projeção de voz, inflexões, ou seja, a emoção da fala, elas também têm que trabalhar esse corpo. Porque não adianta nada colocarmos uma pessoa para falar em público e essa pessoa está com os ombros arriados, não encarar, não ter um olhar voltado para a plateia. Tudo isso tem que ser trabalhado, um corpo dinâmico, com bons gestuais. Eu estou exagerando aqui no gestual, só para você entender. Isso tudo é o trabalho de oratória. E as pessoas gostam, porque é um trabalho muito dinâmico, é bem interessante. E quando a gente fala em terapia de voz profissional, seria esse mesmo trabalho de uma forma mais individualizada ou não? Sim. Quer dizer, todos esses aspectos vão ser trabalhados numa terapia de voz profissional. Todos esses aspectos serão trabalhados numa terapia de voz profissional, com toda certeza. Muito comum, atualmente, a gente acabou de passar por isso, João, com os políticos. A gente prepara os políticos para falar em público. Então, eles passam por uma terapia de voz profissional. Se você for olhar aquelas propagandas políticas que são feitas nesse período, tem gente que a gente não entende o que falou. Tem gente que tem uma comunicação que é muito ruim. Então, essas pessoas, para uma conquista desse público e dos seus fiéis partidários, né, eles têm que passar por uma comunicação, por um trabalho de oratória, de estética vocal. Então, nessa comunicação de voz profissional, eu poderia citar hoje, principalmente, os políticos como os principais clientes. Interessante isso que você fala, porque é uma situação que a gente vê na política, né? Muitas vezes o político ele tem que passar uma coisa que todo mundo sabe que está errado, como se fosse uma coisa normal, né? Isso é uma habilidade que todo político precisa saber ter, né? Tipo, teve uma acusação, né? Todo político vai ser acusado em algum momento de estar fazendo alguma coisa errada. E muitas vezes eles sabem que não é o ideal, mas que eles precisam fazer daquela forma porque existe uma política por trás, né? E eles precisam passar essa mensagem como se fosse uma coisa normal, né? Como se não fosse nada tão relevante. Se eu for pegar numa outra profissão, nós como médicos, muitas vezes vão pegar um médico que tem que passar uma informação como um óbito de uma pessoa ou como, olha, um diagnóstico, que na verdade é um diagnóstico, aqueles diagnósticos que ninguém quer receber, né? Você está com câncer, por exemplo, né? São mensagens que, obviamente, qualquer pessoa tem um sofrimento para falar aquilo, quer dizer, ninguém fala isso como se fosse uma coisa natural, mas que, de alguma forma, ela precisa passar uma certa naturalidade para também
não gerar mais transtorno pela forma como ela está comunicando, né? Ah, como que isso pode ser trabalhado? Ou seja, você querer, tentar passar uma informação que a gente sabe que tem uma coisa muito pior por trás, como se fosse uma coisa normal. Pois é, vou falar primeiro dos políticos. Uma coisa que me chama muita atenção e que eu sempre falo com eles, que utilizem da naturalidade da fala. Ou seja, até mesmo nos discursos, o que conquista hoje um público é uma fala que é muito próxima deles, muito natural. Não adianta eu tentar fazer um discurso enquanto político com uma fala exagerada, grandiloquente, sabe? E sendo quase que agressivo. No meu governo, isso não funciona mais. Então, nós temos o que? Um discurso contrário, que é: vamos falar com naturalidade. No meu governo, eu pretendo. Isso aproxima mais do público. E eu percebo também, se a gente agora passa para a área médica, que deve ser um desafio para vocês numa situação dessa, né? Ou seja, ter que trazer uma informação, uma notícia que não é tão agradável assim. Mas não tem como não deixar de ser natural nesse momento. Eu acho que o que a gente tem que pensar nesse momento, João, é trazer uma informação, estar ali, ter empatia pelos entes daquela pessoa, ser empático, e não trazer o que me preocupa e que algumas vezes abala muita gente, o peso dramático ou o contrário, a frieza. Mas trazer a notícia com tranquilidade, mas sabendo que tem que ser empático naquele momento. Ou seja, ter um sentimento de empatia com o outro. Isso facilita muito, acolhe muito o outro nesse momento. Ótimo. Você falando isso, uma coisa que vem à minha cabeça agora é a comunicação com filhos, né? Como acaba indo muito nesse caminho também, né? Como muitas vezes a gente tem que falar de coisas que absurdas e às vezes tem que falar com uma naturalidade sem entrar no jogo da criança, né? Eu acho que é o trabalho de comunicador aí, né? Exatamente isso. Isso a gente sabe fazer, né? Quando se trata de filho, a gente sabe como direcionar, de uma certa forma, essa comunicação. É. Pai sabe como ser pai, mãe sabe como ser mãe. Legal. João, acho que deu para, claro que não entrar nos detalhes específicos, né, de como que é o trabalho com cada profissional, até porque isso daí depende de uma análise que é individual, de ver quais são as necessidades e quais são os aspectos que podem ser trabalhados e que está deficiente. Basicamente como qualquer outra coisa. Quando a gente pega um corredor na medicina do esporte, a gente vai olhar como a pessoa está correndo e vai falar, olha, como é que dá para melhorar, né? Mas o que deu para entender bem é isso, né? Quer dizer, o fonoaudiólogo, especialista em voz, ele vai conseguir escutar uma pessoa e identificar onde estão as falhas de comunicação daquela pessoa, onde ela pode melhorar para passar a mensagem de uma forma dentro daquilo que ela está objetivando ali, né? É exatamente isso. Não dá para se criar uma única forma para trabalhar com todas as pessoas. A gente realmente vai vendo as necessidades e vai trabalhando, vai traçando um plano terapêutico de acordo com o que a gente observa de cada uma dessas pessoas, levando em consideração essas questões que estão relacionadas a um bom trabalho de aquecimento de voz, a conscientização daquela pessoa com relação à sua própria voz, à sua própria fala, e melhorar os aspectos que são essenciais, como a articulação, a projeção de voz, a clareza no discurso daquela pessoa. Isso tudo faz parte, ou seja, a gente cria os nossos mecanismos de atendimento de acordo com o que a gente vai observando naquela pessoa. Ótimo. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, acho que foi bem interessante a discussão e contar com você aqui em outros momentos. Sou eu que agradeço, João. Foi um prazer falar para você, para todo o público que nos assiste, e até um próximo encontro.
Obrigado mais uma vez.